Olá, me chamo Laura e sou especialista de produtos da Clean Medical. Hoje venho apresentar o manuseio e as funcionalidades do Electro Philips PageWriter TC10. Começando pela traseira do equipamento, contamos com conexões auxiliares USB e internet, por exemplo, conexão com a fonte de energia. O equipamento é bivolt automático, possui uma bateria e sua autonomia é de 4 horas. Vindo para a lateral direita do equipamento, contamos com a conexão do cabo. Um cabo de 10 vias, onde conseguimos, mudando a localidade de posição dos eletrodos, as 12 derivações. O equipamento conta com uma impressora integrada. Para troca do papel, basta apertar o botão, a caixa irá abrir. Um papel de 110 milímetros, com em média 28,5 metros. Para a troca do papel, basta inserir o rolo, puxar uma aba e fechar a portinha. Botões auxiliares. LED indicativo se meu equipamento está operando conectado na fonte de energia. Meu botão de liga e desliga. Botão de identificação do paciente e botão de aquisição do exame. Para colocar o equipamento em modo stand-by, basta dar um clique rápido no botão de liga e desliga. Para retornar, só dar um clique novamente. Indo para as informações presentes em tela, na parte superior, contamos no canto esquerdo com informações como a data e a hora, informações sobre o paciente, batimentos cardíacos e a visualização da porcentagem da bateria. Então, conseguimos ver a carga da bateria enquanto ela está preenchida. Visualização das 12 derivações. Botões na parte inferior de informações de fácil acesso, como por exemplo, mapa das derivações. Ao posicionar as posições no paciente, ele irá indicar se as posições estão corretas e se está com uma boa identificação. Ao ligar o equipamento para fazer a captação inicial do exame, é necessário preencher algumas informações sobre o paciente. Posso ir tanto em tela, no botão ID, quanto apenas dar um clique no botão. Algumas informações são obrigatórias e necessárias, como por exemplo, o sexo e a data de nascimento. A Philips trabalha com um algoritmo próprio de identificação de ECG. Ao final da leitura e captação do exame, conseguimos um pré-laudo. Para que esse pré-laudo seja mais efetivo e tenha uma interpretação muito melhor, é necessário preencher o sexo e a data de nascimento. Preencher as informações, claro que o número de identificação do paciente, o protocolo, por exemplo, da instituição, pode ser preenchido, assim como o sobrenome. Feito o preenchimento, ok, está pronto e apto para a captação do exame. ECG em tela seria a mesma funcionalidade do botão ECG. Perfis, eu altero somente a visualização em tela. Ritmo, eu faço aquela captação do exame em ritmo, caso for feita a administração de algum tipo de droga, por exemplo. Dou um clique, ele começará a fazer a captação
e eu posso, por exemplo, trocar, alterar a derivação. Eu seleciono as 3 derivações que eu quero que sejam impressas e visualizadas. Aplico. Ele continua fazendo a captação. Para sair do modo de ritmo, eu apenas aperto em parar. Ele volta para a página inicial para a configuração do ritmo. Para fechar, clico no botão fechar, ele volta ali para a página inicial. Ajustes rápidos, consigo fazer ajuste como, por exemplo, da velocidade, das derivações dos membros. Se eu quero a derivação total ou uma meia derivação. Ativo os filtros como artefato, flutuação. Posiciono para o equipamento, então identifico no equipamento se, por exemplo, o meu paciente tem um marca-passo, se ele não tem nenhum estímulo, se ele está tendo algum estímulo. Todas essas configurações já vêm pré-configuradas e só são reconfiguradas caso seja necessário para o paciente. Em formato, faço a alteração do formato do relatório. Então, eu tenho algumas opções, padrão é 3x4 mais 1. Claro que eu posso alterar conforme o protocolo de instituição. Análise. Então, em análise, se eu deixar em medida e interpretação com motivos, eu tenho um pré-laudo muito mais eficiente. Essas alterações podem ser feitas. Arquivo, onde eu tenho acesso a todos os exames que foram captados. Ele armazena até 200 exames e também até 200 solicitações de exame. Então, eu consigo, com esse equipamento, configurá-lo com DAI, com Pax do hospital, enfim, qual o tipo de programa que a instituição trabalha para que ele receba os exames, mas para que ele também transfira o exame que foi captado. Configurações são configurações que são, por exemplo, de manutenção, configurações de sistemas e tudo mais. Então, quem tem mais acesso a essas configurações é o pessoal da engenharia clínica. Na ajuda, ele dá um passo a passo de como ser feito a captação de um exame. Caso a pessoa tenha alguma dúvida, evidente, eu posso consultar uma espécie de manual do equipamento. Para fazer a captação do ECG, vou clicar. Ele pediu para preencher novamente os dados do paciente porque eu já tinha tirado. Então, lembrando, se eu for utilizar o diagnóstico de pré-laudo, é necessário preencher essas informações para que ele seja mais concreto. Dei um clique, ele fez a captação do exame. Aqui eu tenho algumas opções, como imprimir, salvar, então ele fica armazenado no equipamento, transferir transferir o exame que foi captado. Eu posso ir para um layout anterior ou o próximo layout. Eu altero o layout de visualização e posteriormente de impressão do exame. Vou imprimi-lo. Ele faz a impressão automaticamente do exame. Ao final, ele dá as interpretações, a espécie de pré-laudo do algoritmo da Philips. Caso eu queira iniciar um exame em emergência sem preencher os dados do paciente, basta eu dar apenas 2 cliques
no botão de ECG, ele faz a captação automática. Vou esperar a impressão. Posteriormente, consigo acessar os dados desse exame e preencher as informações do paciente se necessária. Voltando em ID, consigo também editar os dados do paciente. Caso eu já tenha feito a impressão e transferido esse paciente, eu venho em um novo paciente. Em relação à higienização e desinfecção do equipamento, pode ser feita com um pano úmido, um detergente neutro e a desinfecção com álcool isopropílico a 70%. Em relação aos acessórios, o equipamento pode ser usado tanto com a pera de sucção, o gancho dos membros inferiores e superiores. Pode ser utilizado também os eletrodos descartáveis. Espero que esse vídeo tenha auxiliado e sanado dúvidas frequentes em relação ao manuseio e à operação do equipamento. Em caso de dúvidas e maiores informações, entre em contato conosco.